Já aconteceu com você de você abrir a porta da sua casa e a chave acabar quebrando lá dentro e você ficar preso? Ou então você for abrir a sua porta ou a sua janela e ela acaba caindo na sua mão? Pois é, essas são coisas que acontecem com as suas esquadrias quando elas não recebem a manutenção adequada. E se você não sabe como cuidar desses itens da sua casa, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Boss Bento. Aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também sobre manutenção, que é o nosso assunto de hoje. Antes de começarmos, já deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo sobre esse assunto para você. Quando a gente fala de esquadrias, a gente está se referindo a todas as partes de aberturas da nossa casa. Então nós estamos falando das portas, das janelas, das grades. Tudo isso são chamados de esquadrias. E esses itens, eles precisam ter alguns cuidados depois de algum tempo, né? Na hora da instalação nós temos ali locais corretos, materiais que têm que ser utilizados em cada caso e depois a gente tem que sempre dar a manutenção para que esses itens funcionem corretamente. As esquadrias, elas podem ser feitas de alguns materiais, né? E os mais comuns são a madeira, o ferro e o alumínio. Basicamente, esses três materiais são os mais utilizados para esses tipos. Juntamente com eles, podemos também unir o vidro, né? O vidro ele pode estar incluso aí em uma porta de madeira, em uma porta de alumínio ou de ferro também. Ele pode ser um detalhe dentro dessas esquadrias. E para essas peças, né, se moverem, serem funcionais, existem alguns acessórios que são instalados nelas para que elas consigam se movimentar. E esses acessórios são as maçanetas, as dobradiças, as roldanas, os trilhos, tudo isso que faz com que essas peças se movimentem. Essas peças, vamos começar a falar um pouco das maçanetas. As maçanetas, que são aquelas peças utilizadas mais em portas, né? Geralmente elas são feitas de latão, porque ele é um material muito resistente e que não escurece com o tempo, mas ele tem a característica de poder enferrujar, né? E por isso em algumas regiões praianas, por exemplo, são utilizadas as maçanetas de alumínio, que elas já não vão sofrer com essa corrosão. Mas independente do material que ela é fabricado, pode-se ter vários tipos de acabamentos, e esses acabamentos podem ser cromados, polidos, escovados, latonados, quando eles têm aquela cor bronze, né? Isso também é um tipo de acabamento. Então você pode escolher, mesmo dentre esses dois materiais, vários tipos de acabamentos dessas maçanetas e também de várias formas. Uma outra peça também que é bastante utilizada, além das portas também as janelas, são as dobradiças. As dobradiças são feitas de aço. Também podem ter essas diferenças de cores e características, né? Podendo ser polidas, latonadas, cromadas, escovadas, mas elas são feitas de aço e esse material ele também tem grande variação de espessuras e de tamanhos, porque vai variar de acordo com o peso daquela esquadria. Então se você tem uma porta que ela é oca, por exemplo, ela não precisa de uma dobradiça tão resistente, pode ser utilizada uma mais simples. Agora se você tiver uma porta grande, maciça e pesada, você precisa utilizar uma dobradiça mais reforçada, para ela conseguir aguentar aquele peso sem empenar e sem atrapalhar no funcionamento. Outra coisa que é interessante você também ver na escolha das suas dobradiças são as dobradiças com e sem rolamentos. Existem dobradiças já com algumas pecinhas que elas ajudam nesse movimento de rotação, que são os rolamentos. Então se você tiver a oportunidade de utilizar uma com eles, é uma grande dica. Já nas esquadrias de correr, né, nas portas de correr e janelas, nós temos as roldanas. Essas roldanas são rolamentos, geralmente com uma camada de material plástico, né, para conseguir correr sem fazer barulhos, e que com o tempo esses materiais também vão se desgastando, né? Você tem ali várias esferas metálicas engraxadas em volta delas e essas esferas com o tempo vão ressecando, perdendo, né, essa característica de serem engraxadas e também precisam receber uma boa manutenção, talvez até a troca, mas com certeza elas vão ter uma ótima durabilidade, você não vai ter problemas delas por um bom tempo. Bom, agora que a gente falou de todos esses tipos então de metais, né, e de materiais que você pode ter nas suas esquadrias, como que a gente faz para cuidar delas? O que a gente precisa fazer para que elas não estraguem com o tempo, né? Quando a gente fala do material das folhas, das portas e janelas, nós temos diferentes cuidados para cada um deles. Quando nós estamos falando de portas e janelas de madeira, ele é um material natural, né, e que precisa de cuidados para que ele não receba tanta carga de umidade e também tenha cuidados com insetos, né, como os cupins.
Então ele é um material que a gente precisa sempre estar com a sua camada de proteção em dias. Se você puder passar um protetor, algum veneno, né, algum produto que extermine esses cupins para que eles não atinjam essa madeira, é interessante. E também manter sempre a camada de proteção de verniz ou de pintura dessas peças também em dia, porque é ela que vai garantir que a umidade não vai atingir essa madeira e não vai fazê-la inchar, perder material e ficar até frágil, porque é isso que acontece. Quando você tem algum material de madeira que recebe uma grande carga de umidade, essa água ela vai infiltrando naquela madeira e vai causando o chamado inchaço, que é quando ela realmente abre aquela esquadria, né? No caso você tem ali uma porta de 2 centímetros, ela começa a ter tanta umidade lá dentro que ela expande. E isso faz com que essa porta fique frágil naquela região e você também não vai conseguir repará-la mais. Você vai precisar realmente fazer a substituição. Então é muito importante manter nessas portas e janelas de madeira a proteção com verniz ou a pintura sempre. Nas portas de ferro é a mesma coisa, ela não vai sofrer com um inchaço assim como a madeira, mas ela sofre com a oxidação, então você precisa manter essa camada protetora dela sempre em dias. Então sua porta sempre tem que estar bem pintada, se você encontrar algum descascadinho nela, faça a pintura de manutenção, deixe ela sempre com uma cara de nova e sempre bem protegida, que com certeza essa ferrugem não vai conseguir atingir, você vai ter uma porta muito duradoura. Já nas portas de alumínio, não tem muito o que se fazer, porque o alumínio ele é um material que ele não sofre com a oxidação e a pintura ela já vem pré-feita, né? Quando você traz aquela porta da fábrica, aquele material ele já vem com a pintura eletrostática, que ela é uma pintura feita a forno e não tem como você dar um retoque nela. Então o cuidado que você tem que ter é de realmente não arranhar, não bater nessa porta. Vamos com calma, né? Você deve estar se perguntando, nossa, mas então como é que eu vou ter uma porta de alumínio sendo que eu não vou conseguir dar manutenção nela? Mas a pintura eletrostática ela é uma pintura muito mais resistente. Então não vai ser assim uma unha, não vai ser uma raspadinha de leve que vai estragar a sua pintura. Ela é uma pintura bem mais resistente, que realmente só se você der uma pancada, alguma coisa mais forte, bater ali em cima dela, que ela vai ter algum dano. Então é só você ter realmente um cuidado na hora do uso, que essa porta também vai durar bastante. E os metais dessas esquadrias, como é que a gente faz o cuidado deles então? O principal cuidado que nós temos que ter, tanto com maçanetas, as dobradiças e também as roldanas, é a lubrificação. Principalmente nas maçanetas, onde nós temos ali várias peças móveis dentro, elas também precisam de uma grande lubrificação. Então você sempre passe ali desengripantes, graxas, sempre deixe ela bem lubrificada mesmo, para você não ter problemas na hora do acionamento. Pois principalmente as portas externas, né, que são portas que têm grande contato com umidade, com chuva, elas vão receber uma grande carga de água e essa umidade pode fazer o seu acionamento estragar mais rápido. E aí que vem a parte da lubrificação, que ela vai manter todo esse funcionamento em dias e você não vai ter problemas da sua chave quebrar lá dentro, da sua maçaneta emperrar e você não conseguir sair ou entrar em casa. Nas dobradiças é a mesma coisa, ali você tem o contato de duas peças metálicas, se entre elas você não tiver nada que vá fazer essa lubrificação, ela vai começar a fazer barulhos e depois de muito tempo pode até desgastar o ferro, pois um vai estar em contato com o outro e vai acabar perdendo o material, e isso vai fazer com que a sua dobradiça fique mais frágil também. Então sempre mantenha a lubrificação dessas partes, que vai evitar aquele barulhinho chato quando você abre a porta e também vai fazê-las durar bem mais. Com as roldanas também não é diferente. Como eu falei anteriormente, nós temos algumas que são blindadas, né? Ou seja, você não vai conseguir ali fazer uma boa lubrificação, mas existem outras que você consegue sim dar essa manutenção preventiva. Você vai conseguir passar ali um desengripante, uma graxa, e ela sempre vai estar em movimento com essa lubrificação. Então as esferas metálicas que ficam ali dentro vão estar rodando sem nenhum atrito e a sua janela vai correr livre, assim como se ela estivesse nova. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo para você sobre arquitetura, decoração, obras e também sobre manutenção. Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!